Olá, é sempre um grande privilégio ter o carinho de sua audiência. Essa é a série Um Motivo de Coragem, baseado nas três mensagens do Apocalipse, capítulo 14. Essa é a lição número 4, intitulada Não Vá Comprar em Babilônia. E vamos continuar a analisar a segunda mensagem angelical, conforme é retratado aqui no Apocalipse, capítulo 14, o versículo 8, dizendo o seguinte: E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, a grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. E no estudo de hoje, nós vamos analisar a respeito dessas duas expressões, né? Caiu, caiu, a grande Babilônia. Ok? Vamos estudar. Caiu, Babilônia. Né? Caiu, caiu, a grande Babilônia. E é identificado como sendo cidade. Três expressões: caiu, Babilônia, cidade. Ok? Vamos analisar no contexto histórico essas três palavras. Bem, a primeira queda que ocorreu, que foi resultado de uma confusão, que também podemos denominar como Babilônia, foi no céu, ok? Confira aí no Apocalipse capítulo 12, o versículo 7 e até o versículo 9, né? Diz o seguinte: houve batalha no céu. Tira a palavra batalha, mete confusão. Faz sentido, mete Babilônia. Houve Babilônia no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão com seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. Não é interessante? E foi precipitado ou caiu o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado ou lançado, ou caiu. Ele e seus anjos caíram na terra. Eu só estou a usar as palavras de Apocalipse capítulo 14. Percebeu que a primeira queda, né? A primeira Babilônia ocorreu no céu, tudo por causa de o dragão ou Satanás e seus anjos se revoltarem contra Deus ou quererem a posição de Deus, segundo Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, né? Ao quererem estabelecer uma nova ordem nos céus e ao desejarem a posição de Deus, ao quererem ser Deus, isso gerou confusão no céu. E porque não prevaleceram, porque Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso em tudo quanto Ele faz. Por isso é que eles foram expulsos no céu. O que quer dizer que Deus defendeu sua soberania, Deus defendeu sua justiça, que estava sendo questionada por esse anjo que queria a posição de Deus e querer trazer uma nova ordem nos céus. Consequência, caíram. Então, a primeira queda de Babilônia, a primeira queda, né, a primeira confusão, a primeira Babilônia, acho que você já está me entendendo, ocorreu no céu. Por que razão, meus amigos, minhas amigas, meus pais, minhas mães? Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é compassivo. Não importa o que ocorra na sua vida, não importa qual seja o problema da sua vida, Deus não deixará de ser justo, bondoso e misericordioso. Nós só precisamos aceitar a sua vontade. Satanás questionou, caiu. O segundo momento histórico da queda de Babilônia foi na Torre de Babel. Você lembra dessa história? Sim. Os homens, depois do dilúvio, Gênesis 6 e Gênesis 5, Gênesis 6, depois do dilúvio, Gênesis 7, depois do dilúvio, os homens decidiram construir uma torre enorme, tudo porque decidiram afrontar o Deus dos céus, porque Deus havia dito: não mais destruirei o mundo pelas águas. E eles disseram: não, ele está mentindo. Vamos construir uma torre, porque ele vai voltar e nos destruir pela água. Essa oposição em relação a Deus foi tudo gerado por esse anjo rebelde. Nós devemos sempre aceitar a palavra de Deus. Não devemos questionar a palavra de Deus. Consequência, Deus se manifestou na Torre de Babel e Deus confundiu as línguas e a torre caiu. Esse é o segundo momento histórico da queda de Babilônia. O terceiro momento histórico da queda de Babilônia aparece no livro de Daniel, capítulo 5, capítulo 4 e o capítulo 5,
quando o rei Nabucodonosor, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5, quando o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ele se tornou o grande imperador da época, cujo reino era a Babilônia. E no capítulo 4, ele se exaltou contra Deus. No capítulo 2, Deus se revelou a ele através de um sonho. No capítulo 3, ele se exaltou contra Deus. Ele queria eternizar o seu império. No capítulo 4, ele afronta Deus, se orgulha diante de Deus. Você quer ver o que ele disse em Daniel capítulo 4, como ele se exaltou diante de Deus? Vê Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, no versículo 30, o rei diz o seguinte: falou o rei dizendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, força do meu poder, a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei. Caiu uma voz do céu, a ti se diz o rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Percebeu? Aqui em Daniel capítulo 4, Deus revela um sonho ao rei Nabucodonosor, que foi Deus quem havia dado o poder para ele. Mas o rei Nabucodonosor, no verso 30 e 31, disse que não, o poder veio da minha força, veio de mim mesmo. Eu é que sou Deus aqui. E é interessante que o Império Babilônico, em Isaías capítulo 14, é identificado como sendo uma personificação de Satanás. O que quer dizer que foi Satanás quem se opôs a Deus, né, usando o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor ficou maluco. E em Daniel capítulo 5, o reino de Nabucodonosor cai, quando na altura o rei era o Beltesazar. Essa queda de Babilônia é o terceiro momento histórico dos registros sagrados em relação à queda de Babilônia. E a quarta queda de Babilônia, nós temos exatamente em Apocalipse, né, que já lemos há pouco tempo, Apocalipse 14, o versículo 8, que diz que outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu, Babilônia. Né? Esse momento em relação ao versículo 6 e o versículo 7, esse contexto histórico da mensagem retrata que isto aconteceu em 1844, quando a mensagem do juízo, né, pregada por Guilherme Miller e os seus auxiliares, né, foi rejeitada pelo mundo protestante. Ao rejeitarem a mensagem do primeiro anjo, também ocorreu uma queda parcial de Babilônia. E por que razão Babilônia caiu? Porque Babilônia rejeitou a mensagem a respeito do julgamento, né, conforme era entendido naquela época por Guilherme Miller e seus assistentes, que era o retorno de Jesus Cristo, quando na verdade era Jesus Cristo entrando no lugar santíssimo para fazer expiação final dos pecados e um juízo pré-advento, ou seja, um julgamento que iria terminar com a volta de Jesus à Terra. Quando essa mensagem foi rejeitada em 1844, a posição de Jesus como grande sumo sacerdote, o grande mediador, que faz expiação dos nossos pecados, da lei transgredida, aí sim as igrejas protestantes e as igrejas que haviam rejeitado essa mensagem também caíram de maneira parcial. Então, em 1844 é o quarto momento histórico da queda de Babilônia e o último momento e o final da história da queda de Babilônia aparece em Apocalipse capítulo 18, Apocalipse 17 e Apocalipse capítulo 18. Mas nós vamos ler o Apocalipse capítulo 18, né? Porque é ali onde ocorre exatamente a expressão da queda de Babilônia. O versículo 4 diz o seguinte: ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes. Não é melhor nós vermos o versículo 1 até o versículo 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada dos demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda, e odiável. Ok? Agora versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. De onde? De Babilônia, para que não sejas participante dos seus pecados, e não incorras em suas pragas. Caiu, caiu Babilônia. Por que razão? Caiu, caiu Babilônia, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios. É interessante, amigo.
vê que os demônios lá no céu foram escorraçados porque tentaram estabelecer Babilônia lá no céu, foram escorraçados. Tentaram no Jardim do Éden, ele e o casal foram escorraçados. Tentaram na Torre de Babel, foram escorraçados. Tentaram com o rei Nabucodonosor, foram escorraçados. Rejeitaram a mensagem de 1844, parcialmente caíram. E ao rejeitarem a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, versículo 9 até versículo 12, cujo o Apocalipse 18, versículo 1, vem ao auxílio da mensagem do terceiro anjo no alto clamor, com derramamento do Espírito Santo, aí sim, todos que rejeitarem a mediação de Jesus na expiação final dos pecados da lei de Deus, todos que continuarem a se rebelar contra a lei de Deus, contra o sábado de Deus, definitivamente vão cair. Por quê? Porque Satanás e seus anjos vão usar todo o seu poder, toda a sua força para estabelecer a última Babilônia na face da terra, em oposição à palavra de Deus, em oposição à mediação de Jesus no lugar santíssimo, em oposição à lei de Deus, em oposição ao sábado de Deus. Os demônios aqui na terra vão levar o mundo em oposição a tudo isso que eu já fiz menção. Aí ocorrerá a queda final de Babilônia. E a Bíblia, em Apocalipse capítulo 14, o versículo 9 e até o versículo 12, descreve claramente o que esses demônios vão fazer, né? Tente pensar, todos os demônios que foram corridos no céu, todos os demônios na face da terra vão trabalhar para levar a terra em última rebelião contra Jesus, contra a lei de Jesus e contra o sábado de Jesus. Tente imaginar. Isso vai gerar o maior caos da história. E é nesse momento que Deus irá dizer, saiam dela. Porque todos que não saírem irão cair com os demônios. Outra coisa, já estás a pensar como é que vai ser essa última? Todos os demônios, as pessoas estarão endemoniadas. Veja o que diz Apocalipse 14, versículo 9, 10, o versículo 11 e 12. E nós também vamos analisar com maior clareza isso. Diz o seguinte: seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: ninguém adore a besta, nem a imagem da besta, nem recebam o sinal na sua testa, nem na sua mão. Versículo 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a imagem da besta, que receberam o sinal do seu nome. E o versículo 12 descreve aqueles que vão se posicionar ao lado de Jesus como o único mediador que faz expiação dos nossos pecados, como aquele que escreve a lei de Deus em nossa mente, em nosso coração, que nos dá poder para guardarmos a lei, para sermos perfeitos diante de Deus. E ele termina dizendo assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Teremos dois grupos: os que vão se unir com a Babilônia mística do tempo do fim, que é uma fusão da besta que sai da terra, da imagem da besta e do dragão, e com a imposição da marca da besta, que é o domingo, e aqueles que vão permanecer fiéis a Jesus Cristo como o único mediador e vão ser fiéis aos 10 mandamentos da Santa Lei de Deus, inclusive o sábado do quarto mandamento, haverá o choque. Essa será a última crise. E esses que serão fiéis a Jesus Cristo como único mediador e serão fiéis aos mandamentos de Deus, inclusive o quarto mandamento da lei que ordena a guarda do sábado, esses irão receber o Espírito Santo em plenitude de poder. Apocalipse 18, versículo 1, irão dizer que Babilônia, irão chamar as pessoas, versículo 4, a saírem de Babilônia. E quando isso for pregado e Babilônia estabelecer a marca da besta com a imposição da guarda do domingo, aí sim, estabelecer a pena de morte, aí sim, Babilônia caiu, se tornou morada de demônios. Eu quero que você entenda que essa fase final da última queda de Babilônia será mais ou menos o que eu quero dizer aqui, será o desfecho do conflito que teve início no céu. Jesus
seus anjos, Satanás, seus anjos. No final do conflito, Jesus, seus anjos, com aqueles que guardam, que têm a fé de Jesus e guardam os mandamentos, inclusive o quarto mandamento que ordena a guarda do sábado, e aqueles que vão se unir a Satanás e seus anjos, adorando a besta, que é o papado, a imagem da besta, que é o protestantismo apostatado, que vão impor o domingo como uma lei, né, que obrigará todo mundo a honrar esse dia. Dois grupos. Esses com Jesus e os anjos bons, e esses aqui com Satanás e todos os anjos maus. Por isso é que diz que se tornará morada do demônio. Então, em resumo, nós já tivemos a primeira queda de Satanás querer estabelecer Babilônia no céu. A segunda queda, querer estabelecer Babilônia no Jardim do Éden. A terceira queda, querendo estabelecer Babilônia na Torre de Babel. A quarta queda com o rei Nabucodonosor. A quinta queda, que foi parcial em 1844, preparando o caminho para a queda final de Babilônia ao rejeitar a mensagem do terceiro anjo. Você consegue entender aqui a historicidade da queda de Babilônia? Importa que você compreenda que se avizinha o momento final da queda de Babilônia. E olha como é que isso é registrado em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16. Né? Apocalipse capítulo 16. E o versículo 13 começa por dizer assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagre vão a todos os habitantes da terra, fazendo grandes sinais, vão a todos os habitantes da terra para congregá-los para a última batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o versículo 15 diz assim: e eis que venho como ladrão, ok? E o versículo 16 diz assim: e os que congregaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon, ok? Esse será o desfecho final do grande conflito. E é interessante que você observa aqui que Babilônia, na verdade, é uma fusão de dragão, ok? E da besta e do falso profeta. Quem é o dragão? Satanás, através do espiritismo. Quem é a besta? É o papado. E quem é o falso profeta? É o protestantismo apostatado. E por que a expressão é Armagedon, né? Isso retrata o conflito histórico entre Elias, no Monte Carmelo, e os profetas de Baal. Quem era Elias? Servo de Deus, ok? Quem eram os profetas de Baal? Os possessos de demônios, né, de Satanás. E esse mesmo retrato é tipificado no conflito final entre a mensagem do terceiro anjo e contra a Babilônia, né? Então esse é um ponto muito importante. Armagedon é a última batalha entre Deus e Satanás, entre Jesus e Satanás, entre a lei de Deus e a lei dos homens, entre o sábado de Deus e o domingo dos homens. Esse aqui é o Armagedon, conflito final. E quando se impor leis humanas, o domingo humano, em oposição ao sábado de Deus, aí nós podemos ter certeza. E com isso vindo a pena de morte, aí podemos ter certeza que Babilônia caiu, se tornou morada de demônios, que é a crise final. Você que está cheio do Espírito Santo, estar em pé para aguardar a volta de Jesus, ou você quer estar cheio de demônios para se rebelar contra Jesus, contra a lei de Jesus e contra o sábado de Jesus? Lembre-se que todos que se posicionarem ao lado do dragão, da besta e do falso profeta, recebendo a marca da besta, que é o domingo, irão cair e definitivamente serão destruídos para nunca mais existir. Qual é a sua decisão? Depois de entender o contexto histórico da narrativa de Babilônia que Satanás tentou estabelecer no céu, na terra e tentará estabelecer no final dos tempos, qual é a sua decisão? Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu guardo você para o nosso próximo estudo.